Bem-vindos a mais um Made in Agro pela TVM e também pelo nosso canal no YouTube, @MadeInAgroTV. Eu, Rafael Bernardino, e como sempre, com minha companheira Evelyn Barbieri. Oi, Rafael, tudo bem? Feliz por estar aqui mais um dia. Agora você tá melhorzinho, né? Tá melhorando, né? Já tô melhor, muito melhor. Então tá bom. Bom, hoje nós temos um programa muito especial, sabe por quê? Estamos comemorando o Dia do Trabalhador Rural, que foi agora no último dia 25 de maio. E por isso nós estamos recebendo a advogada Aline Soriano para falar para a gente um pouquinho, para explorar detalhadamente o direito do trabalhista dos trabalhadores rurais, que é essencial para a gente saber o cumprimento da legislação e tudo mais. Então, Aline Soriano, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Evelyn. Olá, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante para os trabalhadores rurais e também para o produtor rural. Com certeza, o prazer é todo nosso. A gente vai tirar várias dúvidas aqui hoje, tá? Para começar, eu queria perguntar para você, então, qual que é a importância de a gente entender esses aspectos dos direitos trabalhista rural? Porque tem diferenças entre o rural e o urbano, né? Bom, na verdade, é de muita importância para todo mundo, né, para todos os trabalhadores e produtores rurais entender um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que o agronegócio hoje em dia é uma das molas propulsoras da economia do nosso país, gerando muito emprego. Né? Então, só para você ter uma ideia, atualmente existem mais de 30 milhões de trabalhadores rurais, Uau. Isso entre agricultores, pecuária, extrativismo, pesca. Então, gera muito emprego o agronegócio, né? Então, é importante a gente entender um pouco mais sobre isso. O agronegócio é uma das molas propulsoras da economia do nosso país, gerando muito emprego. Atualmente, existem mais de 30 milhões de trabalhadores rurais. Nossa. No Brasil, entre agricultura, pecuária, extrativismo, pesca. Então, é interessante que a gente saiba um pouco mais sobre isso, né? Para os produtores rurais, é interessante saber sobre isso, porque eles precisam seguir as normas. Uhum. Né? Então, eles precisam estar atentos ao que eles precisam seguir. E para os trabalhadores rurais, é interessante para que eles saibam quais são os direitos que eles possuem. Uhum. Então, Perfeito. na verdade, é que nem a gente estava conversando, o produtor rural, ele é como uma outra empresa qualquer, né, Aline? Então, realmente, deve-se ter mesmo muitas normas a se seguir e a importância da gente estar por dentro disso, né? Exato. Aline, agora uma curiosidade, né? Como você falou que, como a Evelyn mesmo falou, que é como uma empresa na realidade, né? No urbano, aqui nós conseguimos ter alguns tipos de contratações diferentes para cada determinado funcionário, né, colaborador. No rural também tem esses modelos diferenciados? Sim, existem contratos, os mais usados, que eu vou falar agora, para essa área rural. Primeiro é o contrato por prazo determinado. Então, como fala, determinado, né? Então, tem data para começar e data para finalizar, certo? Uhum. O outro tipo de contrato é o contrato por prazo indeterminado, sem data para finalizar, né? E a diferença entre os dois, muitas vezes, além da data, é claro, está no pagamento, porque quem está contratado por prazo determinado, no caso, não recebe o aviso prévio, porque tem a data em que ele vai terminar o seu trabalho, né? Quem está contratado para trabalhar por prazo indeterminado, recebe, né? Então, possui essas diferenças, né? Um outro tipo de contrato muito comum é o contrato temporário, né? Que é um contrato de curto prazo, né? Para atividades temporárias, né? Em caso de safra, por exemplo, tipo isso? A safra, ela acaba entrando no contrato por prazo determinado. Ah, tá. O contrato por temporário é um prazo um pouquinho menor. Entendeu? São atividades específicas e temporárias mesmo, transitórias. Não são atividades temporárias, mas sim transitórias. E também a CLT está ali, sim, dentro de um dos modelos de contrato, sim, mesmo sendo no rural. Sim. Certo. Esse que você comentou, ele está dentro da CLT, na verdade, né? Sim, contrato temporário, por prazo determinado, por prazo indeterminado. E tem também o contrato intermitente, que uma das características na área rural é quando o intervalo entre as jornadas é superior a 5 horas das atividades, né? Então, o trabalhador vai lá, realiza uma atividade,
Depois de 5 horas, né, quando o período for superior a 5 horas, ele vai lá e realiza novamente, né? Um exemplo é na ordenha, né, para vaqueiros. Então, tem esses tipos de contratos diferenciados. Nossa, eu acho que isso é interessante para os dois lados, na verdade, né? Porque você deu um exemplo da ordenha, que às vezes você precisa contratar alguém para ordenhar, não sei se esse é o termo certo, Sim. por um período ali, né? Então, às vezes ele passa 2, 3 ou 4 horas e depois volta só no outro dia, ou daí 2 dias ou 3 dias, né? Então, isso acaba facilitando tanto o produtor na contratação e também já o próprio funcionário para ficar legalizado. E é isso que você falou, né? Legalizar todas as atividades, porque eu acho que, assim como na cidade também acontece, né? Existem muitos trabalhos informais, e isso é, inclusive, um dos pontos que a gente marcou aqui de conversar com você hoje, porque a Aline, ela, não sei se eu mencionei no começo, não me lembro, mas ela é advogada especialista da causa do trabalho, né? Assim que fala? Isso, trabalhista. De causas trabalhistas. Então, é bom ter essa ciência que não é porque tá lá, no meio do campo, que pode-se ter trabalho informal. É ilegal, como assim aqui na cidade, né? Isso, exatamente. Na verdade, é assim, ó. Assim como aqui na cidade, a pessoa, ela tá trabalhando, no primeiro dia de trabalho, tem que estar na carteira dela. Ela tem que ter esse registro na carteira dela. E o trabalhador rural é a mesma coisa, né? Existem algumas características que pode configurar a relação de emprego, que seria quando o emprego é prestado por pessoa física, quando existe subordinação, quando existe habitualidade, né? E quando existe onerosidade. Que seria esses termos? Que seria a habitualidade e onerosidade. A onerosidade é o salário. Eu tô lá trabalhando por um salário, entendeu? Habitualidade é a rotina, né? Isso, a recorrência, entendeu? Não precisa ser todos os dias. A habitualidade, ela não precisa acontecer todos os dias na semana. Mas se acontece 3 vezes por semana, já caracteriza um vínculo empregatício. Exatamente. Tá. E na parte rural também existe a contratação PJ? Rafael, até existe essa possibilidade de contratação por PJ, mas o que a gente precisa ficar atento é nas características com que esse trabalho, essa prestação de serviço, ela é exercida, né? Então, se existem as características que está na CLT e na Lei do Trabalhador Rural, não é mais uma contratação por PJ. Que são essas 3 que você falou. Sim, pessoalidade, né, quando é pessoa física. Sim, perfeito. Entendeu? Habitualidade, onerosidade. Então, aí, se a pessoa ela vai constantemente lá, por exemplo, mais de 3 vezes na semana, já caracteriza um vínculo empregatício. Isso, mas a gente tem que ver que todas as características precisam estar presentes no contrato, entendeu? Então, a onerosidade, a subordinação, entendeu? Então, se a pessoa ela é contratada por PJ, mas a forma como ela exerce esse trabalho se caracteriza dentro da CLT com uma subordinação. Isso, e na verdade pode ser até né, o que acontece muito é que os empregadores, eles contratam por PJ, né? Mas como o trabalho acontece, na prática, é como se fosse um CLT mesmo. Um CLT. E o que acontece? Ele está burlando a lei, entendeu? Porque aí ele não paga os encargos trabalhistas que ele deve pagar. Perfeito. Né? Então, por isso que eu te falei. Então, existe essa possibilidade, sim. Né, e cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Então, existe a possibilidade de contratar por PJ, né? Mas a gente precisa ficar atento como isso acontece na prática. Bom, eu tenho uma outra dúvida também, aqui aproveitando que a gente estava falando sobre os direitos, né? Quais são exatamente os direitos assegurados aos trabalhadores rurais? Evelyn, os trabalhadores rurais, eles conseguiram se equiparar aos trabalhadores urbanos e adquirir os seus direitos com a Constituição Federal de 1988. Então, a partir daí, eles conseguiram ter na lei os seus direitos assegurados, né? Então, são garantias constitucionais. Na CLT também, com base na CLT, a gente também tem direitos do trabalhador rural e com base em uma lei específica, que é a Lei 5.889 de 1973. Lembrando que as convenções coletivas também podem
ampliar ou limitar esses direitos. Sim. Sendo que é importante que, no caso de uma convenção coletiva que ela vai limitar os direitos do trabalhador rural, ela precisa, pelo menos, assegurar os direitos mínimos. E quais são esses direitos mínimos, né, que ela precisa assegurar? São vários. São vários. A gente tem até como enumerar aqui, né? Isso, porque são, né, são vários. Muitos são os mesmos direitos que o trabalhador urbano tem, mas com algumas diferenças, né, na forma como é caracterizado. Por exemplo, salário mínimo, conforme a convenção coletiva, adicional noturno, adicional de insalubridade ou periculosidade, direito ao recebimento de hora extra, descanso semanal remunerado, limite de trabalho de 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Que eu acho que muitos não fazem. Exato, né? faz. Porque por ser rural, acredito que muitos, assim, o sol tá nascendo, já tá lá trabalhando na lida. Exatamente. E aí só vai para casa às 7 horas da noite, por Exatamente. E aí o que acontece? Faz hora extra. E aí tem direito ao recebimento de hora extra. Também tem direito ao intervalo. Isso também não acontece com tanta frequência, né? Ao intervalo para refeição e descanso. Tem um horário mínimo desse intervalo? 1 hora. 1 hora mínimo, tá. 1 hora. E é o que não acontece. Muitas vezes, 30 minutos, né? Come ali a marmitinha. Isso, e no bora meio do trabalhar, trabalho, sim. né? Também o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra. Tem que ter o período mínimo de 11 horas. Né? Então, muitas vezes, o trabalhador chega em casa tarde, né? 8, 9, Sim. 9 horas da noite. E aí, quando é 5 horas da manhã, já tem que estar lá de volta. Exatamente. E aí não foi respeitado esse período de 11 horas. Aline, além desses direitos que você já comentou, tem mais algum ainda? Tem o recolhimento do FGTS, a licença maternidade e paternidade. Eles possuem esse direito também. Direito ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e as férias, mais o terço constitucional. Então, assim, não dá pra gente pensar que porque o trabalhador tá lá na área rural, ele não tem direitos tanto quanto na cidade. É igual. Não, a gente não pode pensar nisso. Bom, esse papo tá muito gostoso, a gente tá aprendendo muito aqui com a advogada Aline, mas a gente vai, antes de ir pra ver os VTzinhos dos nossos parceiros, eu quero te apresentar esse suco, você já conhece? Não? Esse daqui é o Suco Lelo. É o nosso novo patrocinador, nosso novo companheiro, parceiro aqui do programa. Eu já vou mexer nesse microfone, porque é sempre assim, gente. Esse microfone... Posso servir um pouquinho pra você? Claro, deve. Quero que você experimente, quero que você diga se você gostou. O Rafael hoje tá na aguinha de novo, gente. O Rafael tá se hidratando bastante. O suco também hidrata, mas... Depois você vai tomar um pouquinho também, Com certeza, já tomei é uma delícia vários. esse suco. Gente, Lelo é uma nova indústria, é indústria mesmo, ela extrai o suco da laranja, faz todos os procedimentos que tem que fazer, tudo regulamentadinho, tudo certinho, fica em Silvânia. Bom, então se você também quiser experimentar esse suco maravilhoso, tem vários representantes que já estão deixando em vários pontos da nossa cidade, ele é de Silvânia, mas já está distribuindo aqui em Matão, é só você entrar em contato, anota aí, é o 99764-4683 e tem o Instagram deles também, é o @leloagroindústria. Vai lá que vai valer muito a pena, fala com o Rodrigo e com a Dani, você vai ser muito bem atendido. Bom, então agora a gente vai para dar uma olhadinha no VT rapidinho do nosso parceiro e já voltamos com a Aline e muito mais informações sobre o trabalhador rural e o produtor rural.